Estar em Deus. O que significa isso? Estar em Deus. O que é isso na realidade? Estar em Deus. Como isso pode acontecer na minha vida? Para o homem verdadeiramente estar em Deus, o homem ele precisa primeiro ouvir a verdade que vai dar a ele o conhecimento, por onde ele pode estar em Deus, crer nesta verdade, se converter a ela. Por quê? Porque tem gente que ouve, crê, mas não se converte. O crer é somente do intelecto, não foi no interior. Para o homem crer verdadeiramente, tem que ser do interior, ou seja, a palavra tem que iluminar o entendimento dele. A palavra tem que ser gerada dentro dele. A palavra tem que frutificar e germinar dentro dele. O quê? A vida de Deus. A palavra é a semente que é lançada no entendimento do homem para ele ter a vida com Deus. Mas essa semente só vai germinar e brotar se ela for aceita e o homem deixar ela crescer nele. Aí vai ser gerada a vida com Deus. É aí que o homem vai ter agora a sua vida com Deus. Por quê? Porque houve um processo espiritual na vida deste homem quando ele ouviu a palavra, creu na palavra e se converteu à palavra. Que processo foi esse, irmão Wellington, que aconteceu na vida do homem quando ele ouviu, creu e se converteu à palavra? O processo que leva o homem agora a estar em comunhão com Deus. O processo da santificação, justificação, para o homem receber a reconciliação com Deus, sendo perdoado dos seus pecados e livre da condenação do pecado. O indivíduo, para estar na vida com Deus, ele precisa de 3 processos importantes. O primeiro é o principal para que os outros 2 aconteçam. É ouvir a pregação do Evangelho. Eu acho interessante que Deus vai usar o apóstolo Paulo lá em Romanos 10, versículo 13 ao 17. Paulo vai falar sobre Jesus, sobre a pregação do Evangelho, e vai dizer assim: como vão crer naquele de que não ouviram? É preciso ouvir para crer. Como vão ouvir se não há quem pregue? Aí Deus levanta homens para pregar. Está entendendo? O primeiro passo mais importante que tem que acontecer na vida do homem que está perdido de Deus, para ele estar voltando à vida com Deus, é ouvir a pregação do Evangelho. Porque vai ser gerada nele a fé que vai lhe dar a condição de alcançar o dom gratuito de Deus. Como diz a palavra, essa fé que vai ser gerada nele tem que ser gerada, tem que ser fundamentada com a pregação do Evangelho. Para essa fé ser gerada no homem. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a pregação do Evangelho. É o que a Bíblia revela. Romanos 10, 17. E quando essa fé é gerada, aí entra aquele processo de você receber o dom gratuito de Deus. Mas tem que crer com o coração, com o entendimento. Não é o crer da boca para fora. Eu vou professar o que eu creio no meu entendimento. Porque tem gente professando, mas no entendimento não creu. Olha o que a palavra diz. Romanos 10, 9. Se com tua boca creres confessar o Senhor Jesus Cristo e creres no teu coração entendimento, serás salvo. Tem que crer com o entendimento. Não é o crer da boca para fora. Como muitos estão aí crendo
em Deus, uma fé em Deus, uma vida com Deus, só dentro do intelecto, da boca para fora, como disse Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. O que é o coração? O entendimento, porque não teve entendimento ainda. A fé deles ainda não foi gerada para que eles possam verdadeiramente crer em Deus com entendimento. Porque a palavra ainda não foi trabalhada no coração dessa pessoa. Quero mandar a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, do estado de Sergipe, não é? Da cidade de Buquim, sítio de Olho de Água, conhecido como Ada, aí nessa comunidade aí do estado de Sergipe, cidade de Buquim, sítio de Olho de Água. Então, meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus aí, para o Senhor e toda a família, e que Deus abençoe e proporcione conhecimento da palavra para todos que aí estão aí na sua comunidade. Estávamos conversando logo mais no Zap, né? Uma conversa boa de manhã, edificando nossa fé, em comunhão, porque estamos em comunhão, porque somos membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, estamos ligados pelo vínculo da paz, pelo Espírito Santo, que nos leva à unidade da fé em Jesus Cristo. Então vamos lá. Então a paz do Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira. Então a palavra de Deus vai dizer que é preciso dizer que crê em Jesus, mas ter o entendimento. Não é dizer da boca para fora, é entender o que Jesus representa para a minha vida. O que foi realizado por Ele e por que eu preciso crer. A palavra de Deus vai dizer, Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, escuta o que a palavra nos ensina. Se com a tua boca confessar é você professar todos. Não, eu sou cristão, sigo a Jesus. A minha fé está em Cristo. Não está em nenhum lugar, não. Tem que confessar, irmão. Eu não posso nunca ficar calado e aceitar tudo que vem para mim para eu dizer amém, não. Eu sou cristão, eu confesso Jesus. Eu confesso a minha fé em Cristo, onde quer que eu esteja. Não é esse texto aqui, não está falando de você ir para a igreja e dizer, eu aceito Jesus. Não. Confessar aqui é você professar Jesus como o Senhor da tua vida, se submeter a Ele. Mas isso não é da boca para fora, como o religioso faz. A humanidade vive essa fé em Jesus da boca para fora. Mas salvação é o que eu sempre digo. É questão de entendimento, conhecimento. Salvação não é estar numa igreja e dizer Jesus é bom, é meu Salvador, eu estou salvo, estou em Deus. Salvação é você ter o conhecimento de Jesus e ter entendimento a andar com Ele. A palavra de Deus vai dizer, Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tem que confessar com a boca e crer com o coração. O coração não é esse bolo de carne que bombeia o sangue. O coração fala do entendimento. Você tem que entender o que Deus fez através de Cristo. Se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, é você crer no sacrifício de Cristo. É você crer que Cristo já venceu por nós. A ressurreição de Cristo é o brado de vitória. É a garantia de que nós, crendo nele, vamos ter esta grande e gloriosa ressurreição para a vida eterna. Então, nós temos que confessar com a boca, mas temos que ter o entendimento, crer com o coração. O entendimento. Não é só dizer eu sou de Jesus, Jesus é poderoso. Você não entende o que Jesus representa para você. Você não entende o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Você não entende a importância da sua fé em Jesus. Porque se você entendesse, se você tivesse iluminado, você não estava escravizando a sua vida dentro de uma religião buscando ser santo, ser bonzinho, ser fiel a Deus, viver para Deus. Porque se você conhecesse o que Jesus fez na cruz do Calvário, você sabia que tudo isso que se vive na religião não tem valor nenhum. Porque Cristo já fez tudo. Cristo já operou tudo. Eu não preciso estar dentro de religião, fazendo culto de consagração, fazendo culto de poder, culto de reconciliação, culto de avivamento. Eu não preciso estar dentro de religião, vivendo
uma vida de santificação, buscando santificar minha vida dentro de usos e costumes, dentro de tarefa, de obrigação. Eu não preciso devotar e consagrar minha vida a Deus por meio de uma religião, porque Cristo já fez tudo isso para mim, viver a minha vida com Deus. Eu não preciso viver a minha vida com Deus dentro e nem por meio de religião. Por quê? Porque a minha vida com Deus é vivida em Cristo. Cristo já fez tudo que eu preciso para chegar a Deus. Cristo já consumou a obra que me leva a ser santo, a ser justo, a reconciliar-se, a estar em Deus, a estar na bênção de Deus, a ser liberto. Cristo já fez a obra que me dá todos esses benefícios. Eu não preciso estar dentro de nenhuma igreja, religião, ir para culto de vitória, culto de prosperidade, culto de libertação, culto de quebra de maldição, culto de poder, culto de avivamento. Já sou vivificado em Cristo. Cristo já me vivificou para a vida com Deus. Eu não preciso de culto de avivamento. Eu não preciso de campanha da vitória. Cristo já me garantiu a vitória. Sou mais que vencedor. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já foi nos dada por Cristo. Tem gente que ainda precisa buscar a vitória de Deus em culto de campanha de vitória. Então, uma pessoa que está vivendo isso ainda não tem um entendimento voltado para Deus. Eu não preciso ir buscar a Deus em nenhum lugar. Eu não preciso adorar a Deus em nenhum lugar. Porque Cristo me leva, me faz templo, casa, morada de Deus. Eu sou o altar, onde eu presto meu culto, minha adoração a Deus, é com a minha vida, no meu viver. Eu não preciso de ir para nenhum altar onde o homem está lá, como intermédio da minha vida com Deus, para eu me dirigir o homem para adorar a Deus. Eu não preciso disso, porque o meu único mediador é Jesus Cristo. É por Ele que eu adoro, que eu ofereço minha vida a Deus, que eu louvo a Deus. É por Cristo. Eu não preciso estar preso em um ambiente criado pela mentira do diabo, pregada pelos homens de igreja, casa de Deus. Eu não preciso dar dízimo para ser salvo. Eu não preciso guardar sábado para ser salvo. Eu não preciso ser batizado num ritual dentro de uma igreja, de uma religião, pelos líderes religiosos. Eu não preciso viver o ritual cerimonial de ceia para ter comunhão, para estar vivendo ali naquele momento místico que criam os movimentos religiosos, são mistificados. Eu não preciso nada disso, irmão. A minha salvação é unicamente, exclusivamente, por meio de Cristo. A minha comunhão com os membros do corpo de Cristo que estão ligados nele é pela fé, não é pelo lugar, não é pelo ajuntamento dentro de um ambiente. Eu me congrego com aqueles que estão na fé, no mesmo entendimento, para a edificação da fé. Como eu estava dizendo aqui agora, eu passei, eu acho que foi 1 ou 2 minutos, congregado com meu irmão Edinaldo Nogueira. Eu aqui, em Recife, Pernambuco. O meu irmão Edinaldo Nogueira lá no estado de Sergipe. A gente está em comunhão. Nós estamos em comunhão. Nós somos membros que formam a igreja. Nós temos comunhão. Sabe por que nós temos comunhão? Não é porque somos da mesma igreja. Não é porque estamos dentro de igreja, instituição do homem. É porque estamos em Cristo. Somos ramos ligados à videira. A nossa comunhão, ela é principiada em Cristo, não numa igreja que o homem cria dizendo que é casa de Deus. A nossa comunhão é em Cristo, não em igreja, instituição religiosa, vivendo a social, os movimentos, as atividades, os encontros, onde o povo vive viciado nisso, preso nisso, escravizado nisso. Onde tem satisfação, onde tem aqueles momentos que acham que é um momento que Deus está ali, porque eles estão naquela situação, naquelas sociais. Aí eles criam a sensação de que Deus está ali. Os outros grupos também vivem momentos. Você acha que vida com Deus
é questão de momentos religiosos? Você acha que vida com Deus é por meio de uma instituição religiosa? Você acha que a vida com Deus, a presença de Deus, é na vida da pessoa, porque ela está dentro de uma determinada igreja, porque ela está vivendo um determinado culto, porque ela está dentro de uma social, atividades, eventos, entretenimentos, atrações de vida religiosa? Vocês acham que isso é o sinal da aprovação de que Deus está presente? O povo está se alegrando nas suas reuniões, dentro da área política, dentro da área de entretenimento, dentro da área de futebol. O povo faz suas congregações, seus ajuntamentos, dentro da religião. Todos os religiosos têm seus encontros, que vão ao delírio, vão ao êxtase, nos encontros, se embriagam, se emocionam, perdem o equilíbrio, a noção, a razão, começa a correr, gritar, cair, pular, tudo em nome de Deus. Vocês acham que isso é sinal, é princípio de que Deus está presente? É não, irmão. Deus está presente na vida do homem mais simples que está guardando a palavra. Ele pode estar num ambiente com centenas ou dezenas de pessoas. Ele pode estar num ambiente só. Ele pode estar num momento de alegria. Ele pode estar num momento de tristeza. Ele pode estar num momento de fartura ou de escassez. A presença de Deus é garantida na nossa vida quando nós estamos com a nossa fé e entendimento em Cristo. Não é quando estamos dentro de um momento de alegria que a emoção se manifesta e a gente se deixa levar pelo emocionalismo. Não. A palavra de Deus vai dizer: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Duas condições aqui. Não é só crer, é crer com entendimento. Tu tem que crer confessando com a boca, mas tem que esse confessar com a boca ser com entendimento. Com o coração aqui, ó. O entendimento de quê? Daquilo que foi feito por Cristo na cruz do Calvário. A obra que Deus operou para nos salvar. Você tem que entender isso e saber que Jesus ressuscitou para nos garantir a vitória. Ele ressuscitou, é uma prova de que nós estamos garantidos para vencer a morte. Porque já vencemos a morte, o pecado e o inferno. Esses três inimigos da humanidade não nos bota mais medo. Não tem mais vitória sobre nós. Não prevalece mais sobre nós. Porque nós que estamos em Cristo já somos mais do que vencedor diante da morte, do pecado e do inferno. Já não vou sofrer mais o dano da segunda morte, que leva o homem à condenação, ao inferno. Já não sou mais vencido pelo pecado. Já venci o pecado. E tenho que andar como a palavra me manda, para permanecer nessa posição de vencedor. E qual é a posição de vencedor, irmão Wellington? É dentro de uma igreja se vestindo dentro da formalidade religiosa, vivendo o legalismo religioso, a formalidade religiosa, se submetendo à forma que a religião estabelece para você se vestir, andar e viver? Não. A minha posição de mais que vencedor é em Cristo. Enquanto eu estou nele, eu estou de pé. Enquanto eu estou em Cristo, eu estou em Deus. Quando eu perco a direção de Cristo, quando eu saio do ensinamento que ele me dá, a doutrina de Cristo, quando eu abandono aquilo que o Evangelho me revela para eu viver com esperança andando em Cristo, eu apostato da fé, eu cair da presença de Deus, é voltar novamente a ser escravizado pelo pecado, a ser vencido pelas trevas. Por quê? Isso acontece por quê? Não é porque ninguém sai de igreja. Igreja não é o alicerce, não é o lugar seguro. Igreja não é o lugar onde você está firmado em Deus. O homem só desvia de Deus, o homem só abandona a fé, o homem só perde a caminhada com Deus quando ele sai do entendimento de Cristo. Quando ele perde o entendimento daquilo que o Evangelho mostra.
Esse é o trabalho do diabo, tá, irmãos? Isso está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4:4. O diabo ele trabalha para cegar o entendimento das pessoas, para que elas não contemplem a verdade do Evangelho. Pois, somente assim é que ele pode desviar o homem da presença de Deus. Não é tirando de igreja, porque as igrejas estão lotadas de pessoas cegas, sem o entendimento do Evangelho. As religiões estão abarrotadas de gente. É religião com mais de 1 bilhão de pessoas. Religião com milhares e milhões de pessoas. Tudo cegas, perdidas de Deus, abarrotada. Os centros religiosos, onde o povo se aglomera. Tudo perdido do entendimento de Deus. Vivendo heresia de perdição. Sendo instruído em doutrinas de demônios. Apostatando da fé. Vivendo um evangelho anátema. Um evangelho de movimentos. Um evangelho de atividade religiosa. Um evangelho de objetos. Um evangelho de ambiente. Um evangelho de sacrifício. O evangelho de Cristo não leva ninguém a viver nada disso. O evangelho de Cristo é uma informação que nos dá o conhecimento para viver uma vida lúcida, sóbria, inteligente, consciente no conhecimento de Deus pelo evangelho. O evangelho não é isso que estão vivendo hoje nos centros religiosos, independente de qual que seja a religião. Então, vida com Deus não é principiada por uma prática de vida formal religiosa, por uma vida zelosa de religião, por uma vida guardando princípios e valores de religião. Não, meu amigo. Se você não tiver o entendimento daquilo que Deus fez para te salvar, tu continua perdido. Então, 3 elementos importantes para o homem ter a convenção a Cristo para viver para Deus. Primeiro, tem que ouvir. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Então, eu só posso ser salvo crendo em quê? No evangelho. E para que eu creia no evangelho, eu tenho que ouvir o evangelho. É aí que o diabo trabalha. Para tirar o evangelho de você. Para que você permaneça perdido e não se salve. O próprio Jesus disse isso. Se você pegar a sua Bíblia, Lucas 8:12, você vai ver Jesus dizendo que o trabalho do diabo é tirar a palavra do entendimento do homem para o homem não se salvar crendo na palavra. Esse é o trabalho do diabo. Não é tirar ninguém de igreja. Esse entendimento de igreja quem criou foi Satanás, não foi Deus. Jesus nunca disse a ninguém, a minha igreja é a Assembleia, é a Batista, é a Congregacional, é a Católica. Eu fundo a minha igreja, o lugar, o ambiente para vocês estar. Jesus não disse isso. Jesus disse, sobre esta pedra, a igreja de Cristo não está fundada num alicerce de alvenaria criado pelo homem em nenhum lugar. Como ensina o sistema católico romano que diz que a igreja de Cristo é a católica. É o sistema religioso católico romano. Não. Jesus não disse isso. Jesus não disse que a igreja dele se dirigindo a nenhuma instituição religiosa. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro, a pedra não é nenhum apóstolo, nem tampouco Pedro. A pedra não é nenhum homem, não é nenhum objeto, não é nenhuma religião, não é nenhuma coisa. A pedra é o próprio Jesus. É o conhecimento dele. A revelação ali que Pedro teve foi de Jesus. E a pedra que Jesus disse que vai edificar a igreja dele é sobre a revelação que Pedro teve dele, de Cristo. E quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, ele está dizendo, a minha igreja vai estar firmada aqui, nessa pedra, que é o conhecimento dele. Eu só sou a igreja de Deus, membro, quando eu tenho conhecimento de Cristo, nesse conhecimento eu estou edificado. Como o próprio Jesus vai dizer, lá em Mateus 7, 23, o homem prudente é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Esse edifica a sua casa na rocha. A casa é a minha vida, sou eu, edificado na rocha, que é Cristo, a palavra dele. Eu sou a igreja. Jesus não se dirigiu à igreja dentro de nenhuma instituição religiosa. Jesus nunca apontou
nem dirigiu, nem ordenou ninguém a ir para nenhum ambiente religioso. Jesus nunca disse a ninguém, vá para o monte, lá onde você encontra Deus, vá para o templo. Jesus nunca disse a ninguém, siga o sacerdote, siga o ancião, siga os principais. Não. Tudo que Jesus ele nos orienta e nos conduz e nos leva é a Ele mesmo. Venham a mim, creiam em mim, sigam em mim, estejam em mim. As minhas palavras em vós. É isso, irmão, que nos leva à vida com Deus. Então, a primeira coisa que o indivíduo precisa para poder chegar a Deus e ter a vida com Deus é ouvir o Evangelho. Depois de ouvir o Evangelho, tem que crer. Salvação é para quem crê. O próprio Jesus disse isso. Quem crê nele será salvo. Quem não crê, condenado. É crer, irmão. É crer. Não é você dizer, eu sou salvo porque eu sou escolhido de antemão. Eu sou salvo porque eu estou numa igreja e faço boas obras. E estou vivendo a crença, o dogma dentro da igreja. A salvação é por crer. E o crer em Jesus. O alvo da fé é Jesus, irmão. O caminho da fé é Jesus. O acesso a Deus por fé é por Jesus. Não tem nada de igreja, de religião, de ritual, de sacrifício, de penitência. Está entendendo, irmãos? Então, é preciso ouvir o Evangelho, é preciso crer no Evangelho, mas esse crer tem que ser acompanhado com a convenção, o arrependimento. É aí que entra o que Jesus disse. Quem crê e for batizado. Esse batismo aqui que Jesus fala, não é o batismo feito pelo homem dentro das instituições religiosas. Porque Jesus nunca estabeleceu isso. Jesus nunca ensinou esse princípio. Nunca ordenou ninguém a isso. Aprendam isso aqui. Olha como o diabo falsifica a verdade do Evangelho. Levantando esses homens para manipular e falsificar a verdade do Evangelho. Tirando o povo de Cristo. Aí, com isso, eles ensinam, não, você tem que ser batizado. E para você ser batizado, para ser salvo, tem que estar numa igreja. E tem que ser o batismo pelo pastor, pelo líder, autoridade de Deus. Se você não estiver numa igreja, não for batizado, não viver dentro dos rituais e cerimoniais das igrejas, você não é salvo. Olha o que o diabo leva esses homens a fazer. Desviar o povo de Cristo, anulam o sacrifício de Cristo, estabelecem ambientes, rituais, sacrifícios, penitências, objetos, substituindo Jesus. Eles tiram o centro da vida do povo com Deus, que é Cristo. Leva o povo a viver a sua vida com Deus centralizada aonde? Você que é religioso, que está dentro dessa religião, instruído, guiado, ensinado pelo esse líder. Tua vida com Deus é estabelecida aonde? O teu entendimento, que tu está aprendendo. Tu centraliza teu viver com Deus aonde? Por onde? Nas igrejas. Pelas atividades de igreja. É ou não é? Perderam o entendimento de Deus. Estão perdidos de Cristo, desviados de Cristo. Por causa do entendimento corrompido, a dureza do coração e a ignorância. É o que Paulo vai dizer. Efésios 4, 17 e 18. Apartados da vida com Deus, pelo entendimento entenebrecido. A dureza do coração, não recebem a palavra de Deus. E a ignorância, não tem conhecimento de Deus. Porque as pessoas hoje foram tiradas da direção do Evangelho. A essência do Evangelho foi adulterada pelo sistema religioso. Na influência dos homens que começaram a colocar, enxertaram no Evangelho um bocado de ritual, um bocado de cerimônia, um bocado de conceitos, de preceitos, de coisas que contaminaram o Evangelho de Jesus. Tiraram as pessoas de Cristo. Hoje as pessoas não vão a Deus por meio do que o Evangelho mostra. Hoje as pessoas vão a Deus, buscam ter vida com Deus, é dentro de igreja, é nos cultos, é nos objetos, é nos sacrifícios, é nas penitências, é nos pactos, é nas atividades, é nos eventos, é nos entretenimentos. Hoje as pessoas entendem que sua vida com Deus é por meio desses caminhos que vivem andando pela religião. E aí se perdem. Então Jesus, quando diz, ide pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esse quem crê e for batizado
Jesus não está dizendo quem crê e for para uma igreja para ser batizado pelo pastor é salvo, não. Jesus não estabeleceu a salvação por dois meios. Jesus não está colocando dois meios para o homem ser salvo. Não, para você ser salvo, você tem que crer e ser batizado dentro de uma igreja pelo líder da igreja. Jesus não estabeleceu isso. Eles falsificam o que Jesus falou aqui. Jesus está falando de uma coisa só. Crer e ser batizado é crer em Cristo com o arrependimento para a remissão de pecados. É aí que entra o batismo, que é o homem ser selado, receber o Espírito Santo. Quando ele se arrepende, ele recebe a remissão de pecados. Foi o que Jesus mandou os apóstolos pregar. Jesus em Marcos 16:15 vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas se você ler Lucas, capítulo 24, versículo 47, Jesus vai mandar os seus discípulos pregar no nome dele, para que o homem tenha o arrependimento e receba a remissão de pecados. É aí que entra o batismo. Quando você, depois que ouve o evangelho, crê com o arrependimento e recebe a remissão de pecados, aí você é batizado. Esse batismo não é com água, feito pelo homem. Esse batismo é com o Espírito Santo, que te torna membro do corpo de Cristo. Te insere no reino de Deus. E só quem batiza com esse batismo é Jesus. João Batista vai dizer: eu batizo com água. Mas ele não. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluias. O batismo nas águas feito por João Batista não era mérito para ninguém chegar a Deus. O batismo de João feito por João Batista não proporcionava a remissão de pecados para ninguém. Porque se fosse assim, não precisava Jesus ter morrido pelos nossos pecados. Era só viver o batismo. Só que o batismo de João, nas águas, que ele batizava com água, era para preparar o povo de Israel. Aquele batismo era para o povo de Israel, para preparar o povo para receber o Messias. Só que João Batista vai dizer: eu batizo com água. O batismo que foi dado a ele para exercer esse cerimonial entre o povo de Israel. Ele vai dizer: mas tem um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É esse batismo com o Espírito Santo que nós precisamos para ter a vida em comunhão com Deus. E esse batismo, só quem batiza é Jesus. E só é batizado quem ouve a pregação do Evangelho, que leva o homem a Cristo e crê nele, é batizado. Como diz a palavra de Deus, João 7, 37 ao 39 vai dizer isso. Que quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Isto fala do Espírito Santo, que vai receber todo aquele que crê em Jesus. O batismo só recebe quem crê em Jesus no momento que se converte com arrependimento. É o que a palavra nos ensina. Não é o que esses homens ensinam. Amém, irmãos? Então, eu estou aqui trazendo esclarecimento, que isso é o que o povo precisa. O esclarecimento da verdade, para iluminar o entendimento do povo que está na mentira. O povo está aí distraído, intertido, com culto de poder, com culto de revelação, com festa, com eventos, com congressos, entretenimentos, atividades, tudo para tirar você do conhecimento da verdade. O que o povo precisa não é campanha, pacto, voto, não é estar marchando, sambando, caindo, rodando, fazendo pirueta dentro de igreja. O povo não precisa de rosa ungida, de sal grosso. O povo não precisa de pregadores, de profecias e profetas que criem um movimento de poder dentro de igreja. O povo precisa da mensagem, do ensino, do esclarecimento, levada por homens que tenham compromisso com o Evangelho. É isso que o povo precisa. O povo não precisa de tanta igreja para viver dentro desses ambientes escravizados, alienados, subjugados pela autoridade dos homens, escravizado, robotizado pelos homens. O que o povo precisa é da mensagem, é do ouvir. A fé vem pelo ouvir. A salvação vem pelo crer no que ouve, que o Evangelho revela. É isso que o povo precisa. É isso que nós temos que fazer. Pregar o Evangelho. O Evangelho não foi estabelecido ser pregado por nenhum líder religioso, por nenhum grupo religioso, dentro de nenhuma religião. Jesus não restringiu o Evangelho por meio de nenhum líder religioso e nem de nenhuma instituição religiosa.
Olha a estratégia do diabo. Centralizaram Deus dentro de um ambiente religioso, exclusivizaram tudo de Deus dentro do ambiente. Hoje, o sistema religioso com os líderes se denominam a verdade de Deus para o povo, e o povo hoje é orientado, é conduzido a buscar a Deus dentro da religião. Se não tiver ali, não encontra Deus. Olha o que o diabo faz, irmão, para impedir o povo de conhecer a verdade e de chegar a Deus. O evangelho de Cristo, ele não está restrito dentro de nenhuma igreja. Ele não foi centralizado, exclusivizado na autoridade de nenhum líder de igreja. O evangelho de Cristo, ele está sendo levado ao mundo inteiro por aqueles que estão em Cristo, pregando o evangelho. Não é por aqueles que estão dentro da igreja evangélica, escravizados, centralizados, dentro desses ambientes, centros religiosos, onde dedicam sua vida a Deus, centralizada e vivida por meio do ambiente, dentro do ambiente. Então, tudo isso é estratégia do diabo. O evangelho é uma mensagem que ela tem que ser levada por cada um de nós. Cada um de nós somos cartas-vivas de Deus. Cada um de nós somos mensageiros das boas novas. Cada um de nós somos sacerdotes. O sacerdote, o chefe, o soberano, a autoridade de Deus. Entre nós não tem soberano. Todos nós somos membros. Todos nós somos sacerdotes de Cristo para levar o conhecimento de Cristo para o mundo para poderem chegar a Deus. Não, mas tem que ser o líder, o soberano. Tem que ter o sacerdote. Não existe mais o ofício sacerdotal como era preciso na velha aliança. Escuta uma coisa, meu amigo, para tu aprender, se tu quiser. Se não quiser aprender, continua aí na ignorância, na escravidão, perdido de Deus. Sacerdote, templo, ritual, sacrifício, dízimo, sábado, vida obrigatória dentro de ordenança religiosa, isso não tem nenhum valor para nós, membros do corpo de Cristo, a igreja de Deus. Tudo que Deus pediu aos judeus na velha aliança foi encerrado. Não é mais necessário, nem para os judeus, quanto mais para pessoas que não é judeu, quer viver como judeu, quer trazer todo o ritual, todas as ordenanças da lei judaica e colocar dentro das igrejas evangélicas para o povo viver como judeu, dentro das religiões. Já pensou isso? Hoje o povo tem que ter um templo, tem que ter altar, tem que ter oferta, tem que ter sacrifício, tem que buscar o sacerdote, tem que estar com a sua vida em atividade dentro de ambiente, sacrifício de culto, de tolo, em vão. Não precisa mais disso, amigo. Não precisa tu escravizar a tua vida dentro de um ambiente igreja, de manhã, de tarde, de noite. Não precisa tu estar servindo como se fosse a Deus, dentro de uma vida ativa de sacrifício, obrigação religiosa. Não precisa tu guiar-se, colocar a tua vida como mediador para Deus, o teu líder religioso. Tudo isso Cristo cumpre. Cristo já cumpriu tudo. Tudo isso é por Ele. É nele. Amigo, sai da ignorância. Sai dessa vida escrava de igreja. Eu sei que você gosta. Eu sei que você tem satisfação. Eu sei que você se alegra quando está vivendo a atividade religiosa. Isso é um vício do diabo, irmão. A religiosidade é uma cadeia de Satanás. Vicia o povo. A religião escraviza o povo nesse vício de atividade religiosa. Que isso leva as pessoas a se perderem de Deus. Endurecem o coração para Deus. A religião é uma droga do inferno que vicia a pessoa, deixando a pessoa neurótica, fanática, histérica, alienadas, a mente cauterizada. As pessoas perdem o seu viver na vida que Deus nos deu aqui secular e passam a viver robotizadas, alienadas na religião. Pela religião, eu sou um robô da religião. Só escuto música se for da religião.
Só me visto como a religião manda. Só vivo pelo caminho da religião. Minha vida é só na religião. Eu sou um robô da religião. Mente cauterizada, escravidão de Satanás, mentalmente. Sabe o que você precisa, amigo? Conhecer a verdade que é Jesus, o que ele ensinou, para que você seja liberto. Que Deus abençoe. Fiz mais um compromisso do meu trabalho. Mais uma vez, vim aqui com você trazer o esclarecimento, ministrar a verdade que liberta, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Crer no Evangelho. O Evangelho é uma informação. Informação essa que foi Jesus quem trouxe. E é essa informação que Jesus trouxe que nós temos que continuar pregando a vocês. O Evangelho de Cristo. Não esse Evangelho anátema que o povo está vivendo dentro das igrejas. Amém? Deus abençoe a todos. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. Esse é o princípio, é a regra, é a verdade que prevalece. Mas crê no Evangelho para ser salvo. Amém, meus amados irmãos? Meu irmão Adinaldo Nogueira, fica na paz desse domingo maravilhoso. Que Deus continue com a graça e a bênção dele sobre nossas vidas. Porque em Cristo já estamos nessa paz, nessa graça e nessa bênção de Deus. Todos os dias, até a consumação dos séculos, quando aqui findar o labor da nossa vida, para que estejamos com o Senhor na vida eterna em abundância, lá nos céus. Esse é o grande momento da igreja, por onde nós temos que estar aguardando este momento, se alegrando nessa esperança, perseverando na oração, tendo paciência em meio às tribulações, sabendo que o que há de vir virá e não tardará. A nossa fé, grande será o galardão dela. Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vã, grande é o galardão. Essa obra não é trabalho de igreja, como é falsificado esse texto na interpretação dos pastores, fazendo o povo acreditar que a obra de Deus é a igreja, onde eles têm que estar firme, constante e abundante. Não, essa obra que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, não é trabalho nem vida de igreja, é a fé em Jesus. Que a gente tem que ser firme, constante e abundante nessa fé, não desfalecendo. Porque o final da nossa fé, vamos receber o grande galardão que está reservado para nós, a vida eterna. Amém? Que Deus continue nos abençoando cada dia mais. E que nós possamos levar o conhecimento dessa bênção para outras pessoas que ainda estão em maldição. Amém, meus irmãos? Fica na paz, irmão Adinaldo.